E o Flamengo venceu seu jogo diante do Pirâmides e vai jogar a final contra o PSG. Nessa tarde de sábado, 2 horas da tarde, horário de Brasília, o Flamengo enfrentou o Pirâmides, venceu por 2-0 com 2 gols de cabeça. E muito mais do que usá-la para marcar os seus gols, o Flamengo também usou a cabeça para fazer um jogo inteligente, tanto dentro de campo como na parte física. Muito importante para poder administrar a capacidade de competir para a final da Copa Intercontinental. Então vou falar com vocês tudo que levou o Flamengo a essa vitória, o que foi que o Felipe Luiz fez de interessante e importante que a gente pode aproveitar também para o próximo jogo e, claro, falar do próprio Pirâmides, explicar como essa vitória é importante para o Flamengo. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que estão chegando exaustos no fim da temporada. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Já peço que vai deixando seu like, se inscreve no canal, marca o sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos. Peço que clique no botão hypar se aparecer pra você. Todo aquele pacote que você já tá habituado aqui da plataforma. Tudo que pode ajudar aqui o canal. Ajuda muito a gente continuar fazendo vídeos como esse pra você. Beleza? Então, sem delongas, as escalações estão aí na tela. Falando um pouquinho do Pirâmides, é um time relativamente novo. Nasceu em 2008 com o nome de Al Assino Sports. Uma coisa assim, tá? Posso estar falando errado, me perdoa. Vou deixar o nome aqui embaixo. Quando ele foi criado, ele iniciou com um bom aporte financeiro, teve um início ali até interessante, mas acabou até sendo rebaixado em sua liga egípcia. Depois teve um investimento de um ex-integrante da parte esportiva do futebol egípcio, e esse cara investiu uma boa grana lá, porém acabou vendo seu time também sucumbir. Mas posteriormente, o pessoal do Emirados Árabes, um dos grandes ricões lá do Emirados Árabes, voltou a injetar grana, mudou o nome do time para Pirâmides, e aí o time de fato engrenou. Ainda não ganhou nenhum campeonato local, né, campeonato estadual lá, aliás, campeonato nacional, né, que a gente fala, no egípcio, mas já se consagrou campeão da Champions League da África, já venceu uma porrada de campeonato internacional lá na África, então é um time que vem até bem escolado dentro daquele âmbito, né, africano. E aí, o que acontece? O Pirâmides chega para esse jogo como dito por muitos deles, inclusive vendo esse jogo como o mais importante da história do Pirâmides. E veio a campo num 4-5-1 reativo. Veio o seguinte, ele trouxe o El Shaarawy no gol, na lateral o Tibi e o Mohamed Handi, o lateral direito e esquerdo respectivamente, na zaga Marei e Sami. Meio de campo formado por 3 volantes, o Lachin, o Mawar Handi e o Touré, o Aleph e o Touré, e também trouxe 2 meias, o Zalaka e o Zico, inclusive nome em homenagem ao Zico do Flamengo. E no ataque, como centroavante e líbero firme ali na frente, o Mayele, que é um atacante inclusive de velocidade, um jogador que chega à frente para finalização. E aí, esse time foi enfrentar um Flamengo que precisava se poupar, até se quisesse fazer um jogo competitivo contra o PSG. Flamengo que já passou dos 70 jogos na temporada, uma campanha inacreditável esse ano, onde foi campeão da Libertadores e campeão do Brasileirão, né? Isso aí não é pra qualquer um. E o Flamengo também precisava poupar fisicamente algumas peças. Sendo assim, veio a campo com Rossi no gol, Varela na lateral direita e Alexandro na lateral esquerda, Danilo e Léo Pereira na zaga. O Danilo voltando à titularidade. No meio, o Eric Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, esse meio já é o meio titular. Na frente, Carrascal, Plata como centroavante e Everton Cebolinha, sacado também como titular dessa vez. Basicamente, é um Flamengo que você já conhece, que já tá acostumado a jogar, com o meio de campo bem protegido pelo Jorginho e o Eric Pulga, e um Arrascaeta camisa 10 oficial, aquele que nem volta pra marcar. O Arrascaeta fica pronto para a jogada ofensiva, justamente para não se desgastar. E claro, um time pesado já. Nós estamos chegando aí no final da temporada, o Flamengo teve um ano cheíssimo, sabe? Um ano complicadíssimo de jogos, muitos jogos, e isso cobra seu preço. Os jogadores precisam manter um bom ritmo para não se desgastar e nem sofrerem lesões, o que seria muito fácil com mais de 70 jogos. Sendo assim, começa o jogo e o Flamengo, sabendo da sua superioridade, que de fato existia nesse jogo, ele começou o jogo controlando e descansando com a bola nos pés. Como? Simplesmente
trocando seus passes, se aproximando da área sem correria, sem muito exagero de velocidade, lançamentos, não, foi cadenciando. E nesse cadenciando ele já chegou numa chance claríssima, num cruzamento que acabou sobrando pro Everton Cebolinha finalizar de direita, e aí a bola foi salva ali dentro da área por uns zagueiros. O Arrascaeta depois tentou um cruzamento, mas acabou errando. E essa primeira chegada já deu a tônica do jogo. Um Flamengo que ia ter um toque mais refinado, uma chegada mais perigosa, contra um Pirâmides que estava postado defensivamente buscando um contra-ataque. Só que como o Flamengo não esboçou uma pressão muito exagerada, isso fez com que o Pirâmides também não conseguisse ficar tão recuado nas suas linhas defensivas. Obrigatoriamente, para poder tentar competir e jogar o jogo, o Pirâmides tinha que subir um pouco suas linhas. E ele acabava subindo de pouquinho ali, né? Um pouquinho ali, e ficava ali pelo meio de campo, tentando marcar a saída de bola, que o Flamengo estava fazendo até relativamente bem. O jogo foi se desenrolando com esse viés. O Pirâmides não tinha bola, e o Flamengo com a bola não acelerava o jogo, mas era perigoso quando chegava próximo. E nisso, o Flamengo acabou encontrando alguns cruzamentos, alguns lançamentos e algumas bolas paradas. Em uma delas, cruzamento do Arrascaeta, cabeçada do Léo Pereira, zagueiro, empurrando para as redes, 1 a 0 para o Flamengo. E se por um acaso a bola nos pés é difícil pela defesa adversária, até pelo cansaço e desgaste, melhor coisa que você pode fazer é usar a bola aérea, é usar a bola parada, que são opções que permitem que você faça jogadas sem velocidade, apenas com posicionamento tático e inteligência de trabalho dentro e fora de campo nos treinamentos. E sendo assim, com esse cruzamento, o Flamengo saía vencendo por 1 a 0 e controlou o primeiro tempo com muita tranquilidade. Toque de bola, Arrascaeta sempre que pegava na bola era perigoso, sempre com bons passes e as jogadas fluindo relativamente bem. A tendência era que fosse com a vitória pro intervalo, e quase que isso não aconteceu, porque no último minuto ali dos acréscimos, um lançamento que encontrou o Mayele de frente para o Rossi, um dos pequenos vacilos defensivos do Flamengo. O Mayele finalizou na saída do Rossi, mas o Rossi fez uma defesaça. Aquela defesa de campeonato mesmo. Defesa assim, pra garantir o 0 do placar e ficar tranquilo. Se no jogo passado o Flamengo acabou tomando um gol no finalzinho, nesse jogo o Rossi salvou. E aí fomos para o segundo tempo. O Pirâmides, durante o decorrer do segundo tempo, fez algumas mudanças no começo da segunda etapa, até que deu uma certa pressão. Ele foi um pouco pra cima, teve mais a posse de bola, o Flamengo entregou um pouco mais a posse ao Pirâmides, e o Pirâmides era muito perigoso, principalmente com o Zalaca pelo lado direito. A defesa do lado esquerdo do Flamengo era o ponto fraco, era por onde o Pirâmides subia, principalmente com o Zalaca buscando os cruzamentos e os passes, tentando encontrar o Mayele ali na frente. Só que a defesa do Flamengo estava bem postada. Mesmo quando o Pirâmides era perigoso, e teve um outro chute perigoso, um que foi na entrada da área, chute cruzado, o Rossi acabou pegando, mas não foram muitos, tá? Não foram muitos, foram poucas chegadas com uma certa posse de bola do Pirâmides. E as mudanças também não fizeram tantos efeitos. Até o jogador brasileiro, o Everton, entrou mais ao final do jogo, mas pouca coisa fez. Do lado do Flamengo, a posse de bola, quando o Flamengo começou a recuperar ali, né, a posse de bola, após deixar um pouco mais a bola com o Pirâmides, quando o Flamengo teve a bola nos pés, o Pirâmides parou de jogar. Não soube fazer a marcação, não conseguiu. A zaga formada pelo Maré e pelo Sami não conseguiam barrar as subidas do Bruno Henrique, que entrou no segundo tempo, do próprio Carrascal, sabe? Estavam tendo dificuldades na marcação e eventualmente até fazendo algumas faltas. O Pirâmides até reclamou de uns lances ali de possível pênalti, teve uma mão no rosto, teve depois antes disso, teve um empurrão, mas não houve nenhum desses lances que foi de fato pênalti. Os dois lances foram normais, jogadas normais. A mão do pulgar no rosto do jogador do Zalaca foi completamente acidental, não tem nada a ver, não é pênalti, nem de forma nenhuma aquilo é pênalti. E também o empurrão, né, nas costas, mas não foi nas costas, foi ombro a ombro, também não foi pênalti. E aí, conforme o Flamengo teve mais uma posse de bola, um pouco mais de controle, mais segurança com a posse de bola, ele pôde descansar em campo. Descansou com toques, com trabalho tático, com flutuações, deixando que o Pirâmides corresse atrás dos jogadores do Flamengo. Eles que se desgastassem. Inclusive um ou outro jogador do Pirâmides acabou tendo até cãibras buscando essa competitividade. Mas quem fez o segundo gol, no caso, quem fez mais um gol na partida, foi o Flamengo mais uma vez, em uma bola parada, um cruzamento que encontrou o Danilo, outro zagueiro, que cabeceou e venceu o goleiro Al-Shaarawy, na verdade é Al-Shenawy o nome dele, né? E venceu o goleiro e acabou fazendo o segundo gol do Flamengo, que aí sim deu toda a tranquilidade pro Flamengo controlar a partida, conseguiu ainda colocar o Pedro no segundo tempo, que perdeu uma chance, eu não vou dizer que perdeu, né? Ele quase fez um gol, o goleiro fez uma defesaça,
E o Pedro poderia ter voltado a campo e já ter feito gol, cara. Então ele já deu a letra ali. Se tiver bem condicionado pra jogar pelo menos alguns minutos contra o PSG, vai ser de grande ajuda. E o Flamengo venceu com uma certa tranquilidade, um jogo que obviamente é um jogo nervoso. Nós estamos falando de um Mundial, né, uma Copa Intercontinental. É obviamente um jogo mais nervoso, mas o Flamengo soube jogar com a cabeça. Não com relação aos gols, mas sim com a inteligência de se poupar fisicamente, de utilizar bastante o trabalho tático, o envolvimento de toque de bola pra poder não se desgastar, não abusar, né, da parte física e da correria para poder ter uma recuperação e quem sabe jogar um jogo competitivo contra o PSG. E o Pirâmide fez aquilo que poderia, né? Tentou competir, tentou usar o contra-ataque, teve uma chance de fazer o gol, teve aquela chance com o Mayali ali no final do primeiro tempo e uma bola cruzada no segundo, mas foi muito pouco. O Flamengo foi inteiramente superior e mereceu a vitória. E eu quero saber de você. Você gostou do que você viu? A vitória do Flamengo te convence e te deixa mais seguro para um jogo contra o PSG? Ou você ainda tá com o pé atrás? Quero saber a sua expectativa para o jogo, no jogo de volta, o jogo final, né, final da Copa Intercontinental contra o PSG. O que você tá esperando dessa partida? Coloca aí nos comentários a sua opinião que eu quero saber. Se você tava torcendo pro Pirâmides, ou você conhece algum torcedor de Pirâmides, manda esse vídeo pra ele, que eu quero saber também dele, obviamente, o que ele achou do jogo, o que achou da apresentação do Pirâmides. A gente faz uma análise aqui imparcial e, né, mesmo o time não sendo muito conhecido por aqui nas bandas brasileiras, também deixa o espaço para o torcedor do Pirâmides comentar aqui. E claro, os rivais, né, que estavam secando o Flamengo, se quiser deixar seu comentário, coloca aí também, beleza? E a análise desse jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, marca o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E peço que compartilhe esse vídeo com os seus amigos, para que outros torcedores também possam acompanhar essa análise tática, assim como você. E peço que, se aparecer o botão hypar para você clicar, clica lá no botão hypar, é rapidinho, não custa nada, 0 centavos pra você e ajuda demais os criadores de conteúdo a continuarem trazendo esse trabalho. Fortalece nosso trabalho, aumenta o engajamento, ajuda em todos os lados. Então peço essa ajuda pra você. E caso você queira entrar num grupo de membros do canal e ganhar todos os benefícios, entre no Gader Futebol Clube, se torne membro do canal, é a partir de apenas R$ 1,99 por mês. R$ 1,99. E você tem toda a tabela de jogos, a tabela de esportes diariamente para você acompanhar seu time do coração, seu esporte preferido, aonde vai passar, no streaming que estiver passando, você vai ver por lá. Notícias 24 horas, esse mercado da bola mesmo. Todo dia tem notícia de mercado da bola, jogadores se transferindo, time contratando, time dispensando, tudo você recebe lá no grupo de membros também, lá no grupo do WhatsApp, além de figurinhas, piadas, memes, tudo aquilo que você já encontra em grupos de futebol e conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e muito mais, tudo isso a partir de apenas R$ 1,99, beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.